A gente sempre mostra aqui as mulheres em campo brilhando e hoje vamos mostrar quem comanda elas e eles também. O Copa Delas recebe hoje as treinadoras Nadma Skef e Kelly Silva. Bem-vindas, professoras! É hora de falar de quem já esteve em campo e fez essa transição de carreira para o comando de time. A gente vai saber mais sobre a trajetória e sobre as expectativas de Kelly Silva e Nadma. Bem-vindas! Obrigada, meninas, por terem aceitado o meu convite. Eu sei que, às vezes, para quem trabalha com esporte, é mais fácil comandar uma bola, fazer um gol, comandar um time e tudo mais do que falar em um estúdio, fazer uma entrevista. Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês. E aí eu já quero começar já dando um contexto, né? Kelly Silva está aqui do meu lado, atualmente treina a base do Vasco junto com o CF4 em uma parceria. E Nadma, lá em São Paulo, comanda o time do Esfera, né? Na verdade, ela treina a Sub-14, né? As bases de meninos, né? Inovando também. Obrigada mais uma vez, viu, Nadma? Você que já, as duas, na verdade, vocês duas já foram jogadoras e agora estão ali na beira do campo. Sempre pensou nisso, Nadma? Você sempre pensou em fazer essa transição ou foi uma coisa natural? Olá a todos, obrigada pelo convite. Eu adoro essa pergunta, porque, na verdade, eu nunca imaginei que eu seria treinadora. Nunca imaginei. Tentei muito, me formei em outras funções, né? E só aceitei mesmo ser treinadora mais velha. Realmente nunca tinha pensado e hoje não consigo imaginar em outra profissão a não ser como treinadora. E você, Kelly, conta pra gente. Boa noite, né? Agradecer pelo convite, fico grata. É sempre muito importante a gente poder estar vindo aqui, esse espaço que a TV Brasil dá para o futebol feminino. Na verdade, eu nunca pensei. Foi uma transição muito rápida que eu terminei de jogar tem pouco tempo, foi em 2023, né? Eu fiz a licença e quando eu me deparei, já estava como treinadora do CF4, né? E logo 2 meses após, né, dirigindo a equipe do Vasco Sub-20. E hoje eu olho para aquelas meninas com aqueles olhares, sonho que eu já tive lá atrás, e eu fico cada dia mais encantada e eu não sei se eu quero parar de continuar sonhando com elas, na verdade. Porque sonha junto, né? É legal ressaltar que vocês duas têm a licença B da CBF, né, para ser técnica, atuam, né, aí como treinadora, né, as professoras, como a gente fala no campo e tudo mais. Mas aí eu quero saber, assim, da sua trajetória, enquanto jogadora, para você foi essencial você ter passado toda essa trajetória, todo o caminho mesmo, para agora assumir, ou seja, você tem um olhar de quem já esteve ali e quer fazer diferente, de repente, do que algum técnico ou técnica que fez com você? Eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas que conseguem comandar hoje e que lá atrás passou por esse processo, né, conseguem ter uma sensibilidade maior, né, de sentir por que aquela atleta, às vezes... E às vezes tem atletas que estão meio caída, meio cabisbaixa. A gente, como mulher, né, e por ter vivido isso, eu tenho a sensibilidade de chegar lá, perguntar, porque tem a questão, né, do período menstrual, tem a questão tem menina que é mais acanhada, e aí a gente tem aquela sensibilidade de chegar, conversar, e é um processo que nós vivemos, né? Então a gente sabe como é estar daquele outro lado, a gente sabe qual é o tipo de pressão, o sonho, e eu acho que é um pouco mais fácil, nada contra os homens, mas eu acho que é um pouco mais fácil para nós que passamos por esse processo e hoje estamos do lado de fora do campo, né, uma função diferente. E é legal ressaltar, até porque você foi treinada por grandes símbolos aí do futebol feminino, que é a Helena Pacheco, lá no Vasco. A Kelly foi revelada lá no Vasco, junto com Marta. Ela não gosta de falar dessa amizade, mas elas são amigas de fato. E também você teve Thaís Passos recentemente no Fluminense, né? E aí, essas duas são realmente técnicas que a gente admira e tudo mais. Mas teve algum técnico, ou às vezes em todo o seu caminho, o que você tira de bom e o de ruim que você fala, não, isso aí eu não vou levar para minha equipe, para minha carreira? Na verdade, eu acho que eu fui muito abençoada por Deus. Eu tive vários outros técnicos, né, como o René Simões, que ele foi um educador, na verdade, né? Na Olimpíada de 2004, ele foi o comandante, eu aprendi muito com ele. Ele, além de ser um professor, ele é um educador, ele foi um pai, e aí até aproveitar a oportunidade, como você perguntou sobre técnicos,
E ele foi essa pessoa, ele foi um gestor e foi importante demais. A Taysan é a pessoa que me trouxe de volta para o esporte. Eu levo muitas frases, muitas palavras, muitas conversas, muitas trocas que tive a oportunidade de ter com ela. Ela é uma pessoa que ela consegue, né, tirar o melhor de cada atleta pela pessoa que ela é, pela pessoa, pela humildade, e da onde ela veio e da onde ela está. E coisas que eu não quero levar para o futebol, eu quero tentar não só formar atleta, mas formar cidadã, né? Ter um olhar diferente com as meninas. Eu acho que o futebol feminino hoje está tendo isso, a gente precisa mais. Eu quero poder formar mulheres guerreiras, como eu fui um dia, né? E eu quero que ela possa espelhar, que elas possam se espelhar como eu espelhei em muitas outras técnicas que eu tive pela minha vida, como a Helena Pacheco, né? A Helena, como o Marco Gaspar, naquele momento eles eram o líder do Vasco. O quanto de força eles me deram, né? Que eu saía do São Gonçalo às 4 da manhã para poder treinar e eles conseguiram realizar o meu sonho com aquela primeira oportunidade. E hoje, grata de poder estar vestindo a camisa do Vasco novamente. Beleza, linda demais essa trajetória. Eu sempre me emociono, gente, com vocês aqui. Agora, Nadima, eu queria saber também da sua experiência. E a Kelly estava falando da questão da formação, né? Ela quer formar garotas, cidadãs e tudo mais. E a gente sempre fala da importância de estudar, né? Eu sei que vocês duas voltaram aí, saíram dos campos e voltaram para a sala de aula para se preparar enquanto técnica, né? Me fala um pouco disso, desse retorno aí aos bancos da sala de aula, Nadima, para se preparar realmente, de fato, para comandar um time. Assim, um pouco... Eu tive a oportunidade também de jogar bola no Universitário dos Estados Unidos, então, até quando eu estava jogando, eu ainda estava estudando, né? E quando eu comecei a trabalhar como treinadora nos Estados Unidos, eu continuava fazendo um mestrado, então acho que nunca parou. Então, para mim, nunca foi, sempre foi muito, muito junto, muito conectado. Então, acho que todos os meus cursos de capacitação, eu mesmo já estando como treinadora, ou a CBF, ou tendo a oportunidade de fazer o curso da UEFA na Inglaterra, e nesse último ano, né, conseguindo fazer um curso de gestão pela Johan Cruyff, eu sempre estava correlacionando essas duas coisas. Então, é algo que a gente tenta passar para os nossos atletas, né? Não esperar necessariamente, talvez, um fim de um processo da sua carreira, mas sim já está sempre se preparando, sendo uma pessoa curiosa, né? Sendo um atleta curioso ou curiosa, isso já te prepara para qualquer coisa, assim. O fim da carreira ela pode vir tanto por uma escolha da atleta ou do atleta, como também de uma falta de oportunidade ou também de uma possível lesão. Então, por que a gente vai esperar esse fim ser estabelecido do que já constantemente estar procurando algum tipo de capacitação, né? Ô, Nádia, uma pergunta que você deve ouvir mais também, ou talvez a segunda pergunta, além da transição de carreira, é como é que é treinar meninos, né? Isso é novo, é recente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, como você falou, você já deve ter tido essa experiência, mas como é que é essa percepção, né, que você tem, até das famílias, de ver assim, uma técnica, mulher treinando meu filho, como é que é isso? É maravilhoso. Assim, é claro que o Esfera, ele trata isso com uma naturalidade que é fenomenal. Existem mulheres no nosso clube em todas as hierarquias e também em todos os departamentos. Faz parte dos nossos valores, faz parte da nossa diretriz. Qualquer atleta ou qualquer família ou qualquer funcionário que passar pelo nosso investidor, todo mundo sabe que isso faz parte das nossas diretrizes. Então, não é muito surpresa, mas treinar meninos não é muito diferente do que treinar meninas, na minha opinião. Cada um com a sua particularidade, existe muito mais similaridades do que diferenças. Eu tive a oportunidade de treinar meninos americanos, tive a oportunidade de treinar meninos na Inglaterra, tive a oportunidade de treinar meninas nos Estados Unidos, tive a oportunidade de treinar meninas na Dinamarca. Cada lugar e obviamente aqui também, né, tive a oportunidade de treinar meninos e mulheres profissionais aqui no Brasil. E cada nível, cada cultura, cada clube que tem sua própria cultura tem uma forma diferente de você conseguir impactar esses atletas. Então, não é tanto assim em relação ao gênero e muito mais o ambiente que você está, o nível que você está, o propósito do clube, que na verdade meio que forma um pouco de como você vai gerir esses atletas. Bacana.
eu sei que parece pergunta que já está concluindo, mas eu não quero concluir ainda não, quero continuar ainda essa conversa, mas assim, onde que você se vislumbra, né? Onde que você quer chegar, né? Enquanto técnica, enfim, você atualmente está no Esfera, eu quero que você me fale um pouco até desse projeto, como é que esse desenvolvimento desses meninos de base, mas para onde que você deseja, né? Onde você se vê daqui a muitos anos? Eu adoro essa pergunta também. E eu estou acertando tudo, ótimo. Não, é porque durante muito tempo eu sempre quis trabalhar num lugar bom com boas pessoas, e esse lugar eu já estou, assim, para mim eu estou num clube que tem uma das melhores estruturas do país, um dos melhores estrutura, CT, melhores profissionais, com uma visão de mundo que é fenomenal. Então, na minha opinião, eu estou no melhor lugar. Eu não penso muito nesse negócio de clube grande ou clube tradicional ou talvez um clube fora do país. Isso não faz parte mais das minhas ambições. Eu quero estar sempre no melhor lugar que eu poderia estar. Neste momento na minha vida, eu espero, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar. Futuramente, se a gente pensar se vai mudar de categoria ou não, se vai mudar talvez de modalidade ou não, ou se vai mudar de país, tem que ser também com as melhores pessoas e no melhor lugar. Não é somente o clube que direciona a minha ambição. Acho que talvez antigamente eu pensaria, talvez eu gostaria de ir para um clube X que talvez ganhou uma Champions League. Não, eu acho que a gente tem que se preparar bastante, curtir bastante o processo, aprender muito de onde eu estou. Tá num lugar que a gente sonha não necessariamente vai ser a nossa oportunidade mais produtiva ou mais importante da nossa vida. Então, o que importa é sempre desejar e trabalhar, e o melhor lugar sempre é um lugar onde você está trabalhando feliz. E esse é o lugar que eu estou trabalhando feliz nesse momento. É professora, gente, já está dando coach aqui pra gente, né? Não tem jeito. Agora, Nadima, eu queria ter essa opinião de Kelly. Vai pensando nisso também, Kelly. Você imagina que um dia uma mulher ainda vá comandar um time masculino, de repente ali na elite, na Série A? A gente não tem essa experiência ainda no mundo. De repente, numa seleção, você acha que a gente ainda vai chegar nesse momento? Sim. Espero que sim. Eu acho que o futebol cada dia mais está se tornando uma instituição, uma empresa pensante, que não somente busca figuras, mas também busca pessoas capacitadas. Cada dia que passa, mais mulheres estão se capacitando e por se tornar empresas, né? O futebol se tornando empresas, tendo mais departamentos, buscando uma diversidade não somente de ideias, mas diversidades que possam atingir pessoas, públicos diferentes, torcidas diferentes, empresas diferentes, investidores diferentes. Eu acho que a ideia de ter diversidade numa comissão técnica é completamente plausível, é coerente. Então, eu acredito sim que a experiência de um ex-atleta, talvez a experiência acadêmica, tudo isso faça total sentido. Mas mais sentindo ainda é você ter uma diversidade de ideias com pessoas mais capacitadas. E eu acho que cada dia mais existem mais mulheres capacitadas, sem dúvida nenhuma já existem. As oportunidades acontecendo, isso vai estar mais provado. E mais com o tempo passando e com o futebol feminino também evoluindo, as atletas evoluindo, treinadoras hoje, né, que foram ex-atletas, como é o caso meu e da Kelly, isso vai aumentar, as pessoas vão ver ser treinador, ou ser analista, ou ser qualquer outra função da comissão como uma profissão. A sua primeira pergunta foi se eu sonhava ser treinador de futebol. Na minha época, eu não sonhava porque os treinadores que lideravam os times que eu jogava não tinha como treinador a profissão principal. Eram professores, eram outras coisas e usavam isso como um hobby, né, como uma paixão mesmo. Então, infelizmente, eu não via isso como uma profissão. E hoje em dia, várias mulheres, ex-jogadoras ou não, já podem ver as comissões técnicas, né, a área técnica do futebol como uma profissão. Então, se não, a gente já tem uma presidente de clube, a gente tem diretoras, a gente tem coordenadoras de departamento de saúde e performance, já temos mulheres na área de análise e com o tempo, com certeza, na elite vai ter mulheres também dentro de campo auxiliando os jogadores. Muito bom. Kelly, você concorda? Você vai com a opinião da Nadima, né? Com a capacitação já tem, né? O caso de vocês e outras aí, como a Nadima muito bem explicou. Mas você acha que um dia vai chegar uma mulher liderando um time masculino, de repente? Eu acredito que sim. Como a Nadima falou, hoje é muito mais visível, as mulheres estão tendo muito mais oportunidade, né? Estão se capacitando muito mais,
estão tendo mais espaço. Você vê as árbitras, como ela falou, nós temos diretora, coordenadora, dirigindo, né, delegação masculina. Então, eu acredito que no futuro mais próximo, eu não me espanto se eu ver uma mulher hoje comandar um time masculino. Legal, é isso, competência não falta, né? E Kelly, conta pra gente, né, como que tá sendo essa experiência? Você falou muito recente, né, comandar o Vasco, você saiu há pouco dos campos, mas como é que tá sendo comandar essas meninas que estão jogando a Copa Rio, né? Sim, a gente está disputando a Copa Rio, né? A gente perdeu o último final de semana para o Flamengo de 2-1. Vamos encarar o Fluminense sábado. E nós temos chances reais de classificação. Se a gente vencer esse jogo e talvez empatar com o Botafogo, né? Vencendo os dois, a gente classifica em segundo. É um sonho. Eu jamais imaginaria que essa transição, tudo isso ia acontecer tão rápido, né? Porque, como eu falei, em 2023 eu terminei, encerrei a carreira. E aí eu fiz o curso da CBF no final de 2023. Eu falei, cara, e agora, né? Porque a gente fica assustada, né? Então dá um pouco de medo, deu um pouco de medo. Eu falei, o que vai ser de mim? Porque minha vida toda eu joguei futebol, né? E eu não pensava em ser treinadora, eu não pensava em atuar. E com o tempo isso veio amadurecendo. Como bem mesmo a Nádia disse, são situações que é por lesão, outros, né, por falta de oportunidade, às vezes o ciclo acabou, né? Na verdade, eu tive um ciclo de lesão, no qual eu tive em 2022, disputando a A2. E aí, em 2023, eu voltei, mas eu não consegui voltar tão bem. Então, eu passei mais um ano sem atuar, né? Permaneci no Fluminense, mas fiquei em 2023 todo sem jogar. E aquilo ali, minha autoestima foi abaixando, né? Eu fui vendo que talvez era o momento de parar. E aí, foi um momento que talvez eu fiquei até um pouco depressivo. Eu falei, cara, e agora? E aí pensei no curso da CBF, e aí conheci o projeto CF4, que foi um projeto que, aproveito a oportunidade para agradecer, me deu essa oportunidade com a Simone, né? É um projeto que a Luana, que também foi uma ex-atleta do Flamengo, do Vasco, me chamou, e aí eu comecei a ver uma luz no fundo do túnel, né? Eu falei, caramba, eu vou ter que agarrar, mas o que eu vou fazer lá? Porque eu não tinha nenhuma experiência fora de campo. E aí, daqui 3 meses, nossa, um pré-contrato com o Vasco para disputar a Copa Rio. O que eu vou fazer como treinadora? Eu não tinha muita experiência, não tenho muita experiência, mas estou vivendo um sonho, né? Eu acho que todos os dias eu vou com tanta vontade de chegar lá, de olhar para aquelas meninas. Eu tento procurar coisas novas, eu peço... Você se vê nelas, claro, Isso, né? Isso que é o fantástico, né? E eu consigo ter aquela sensibilidade do que eu vivi lá atrás. E o que eu quero hoje? O que eu posso levar para elas? O que eu posso somar na vida delas? E eu falo para elas, vocês vão errar, mas não desanima, porque meu problema com vocês é o pós o erro. Eu não quero que vocês abaixem a cabeça. Vocês tem menino de 13 anos, Sofia Lara tem 13 anos. Eu olho para a Sofia Lara e eu falo, caramba, eu vejo, ela fica, sabe, com um pouco de medo de errar. Eu falo, vem cá, eu abraço ela, porque eu sei que é aquilo ali. Então, foi o que eu falei anteriormente, a sensibilidade é outra, né? E eu tento deixar elas mais livre possível, mais à vontade possível, como se fosse nas suas casas, né? Eu chamo, às vezes eu sou um pouco dura, né? Mas vestir a camisa do Vasco, estar atuando pelo Vasco é um sonho. Como eu falei, foi o clube que me revelou. E hoje eu poder estar voltando, né? Uma posição diferente como treinadora. Às vezes eu não acredito muito, né? Mas eu agradeço imensamente a oportunidade, não só para mim, mas de poder realizar o sonho daquelas meninas que estão lá hoje. Muito bom, muito bom. O esporte realmente é isso, abraça, e esporte feminino, então mulheres no esporte, a gente se sente mais abraçada ainda, é muito bom falar disso com vocês. E eu quero falar agora um pouco de Campeonato Brasileiro Feminino, porque a gente transmite aqui na TV Brasil a Série A1, sábado tem rodada dupla, 5 horas da tarde tem Cruzeiro e Ferroviária, e às 9 da noite tem Corinthians e Sport. Eu já falei com as minhas professoras aqui da vida delas, e é claro que eu quero saber da opinião delas também, de como está esse campeonato, né? Muito diferente, né, Kelly? Dos outros anos, sempre muito hegemônico para o lado do Corinthians e tudo mais. E esse ano, não, a gente vê o Cruzeiro liderando e tem esse jogo aí contra a Ferroviária, que está na vice-liderança, né? Isso mostra a evolução do futebol feminino, né, dos últimos anos. Por um bom ano, o Corinthians sempre era tido já como um time a ser batido, né? Sempre contava quem vai ser campeão brasileiro, Corinthians. Certo, né? E hoje a gente vê que isso vem mudando ao passar dos anos. A gente tem um Cruzeiro que tem um elenco fortíssimo, né?
A gente tem um Ferroviária que tem uma grande professora, que é a Jéssica, foi uma grande atleta e hoje uma grande professora, conseguiu montar um elenco fortíssimo, que tem a Darlene e companhia, né, que também é um ícone do futebol e para mim, é uma das melhores jogadoras dentro dessa geração que eu vi jogar. A gente tem um Cruzeiro, a gente tem o Ferroviária. Eu acho que tem outros times que estão brigando. O Grêmio, da Taça, hoje, não vive talvez uma melhor fase, mas ano passado ficou no 18º, ficou no 8º lugar, isso. E aí, é uma equipe boa, né? E tem outros clubes que estão vindo brigando, como o Fluminense, enfim. Eu acho o Flamengo, que tem um elenco super poderoso, né, com a Cris, a Glaucia, que é uma excelente jogadora, né, o São Paulo, que está brigando. Então, assim, está muito equilibrado, né? Isso mostra que o futebol vem evoluindo, né? E eu fico feliz. Às vezes, a gente não viveu o melhor do futebol, mas a gente plantou uma sementinha para que essas meninas hoje estejam colhendo esse melhor que nós estamos vendo hoje. Você tem essa sensação também, Nadima, né? Só dando um contexto, né, do G4, que como a Kelly bem falou, Cruzeiro, Ferroviária, Palmeiras e Corinthians estão ali na liderança. Mas você tem essa sensação, né, de quando vocês jogaram, tinha as dificuldades, a questão da visibilidade toda, mas agora o caminho tá mais percorrido e aí a gente pode falar em equilíbrio, né, no futebol feminino brasileiro. O caminho está mais estruturado, está menos furado, quebrado, né? Acho que o caminho está mais estruturado, a gente vê clubes mais tradicionais com investimentos grandes, né? Não só conseguindo valorizar as atletas, mas também valorizando os profissionais que estão envolvidos. Então, sem dúvida nenhuma, a valorização de vários clubes está demonstrando um maior equilíbrio no Campeonato Brasileiro. Não há de negar o trabalho do Cruzeiro, que é liderado pelo Jonas Urias, que a gente já sabia de muita capacidade, né, vindo da seleção, medalhista na Copa do Mundo Sub-20. Aí você vê o Palmeiras, liderado pelo Camilo Orlando, que está fazendo um campeonato muito bom, foi o atual campeão paulista em cima do Corinthians, que tirou essa hegemonia do Corinthians. E, obviamente, né, você vê a Ferroviária, que também, como já foi falado, liderada pela Jéssica, que foi mais atleta, completamente... A gente tem 2 mulheres liderando, né, os times no G4, que você acabou de falar, e tem o São Paulo, que está demonstrando, acho que uma surpresa muito grande para todo mundo, pelo um jogo extremamente estratégico e que eu acho que vai surpreender muita gente ainda. Todos os jogos mais difíceis, eu acho que de todos os times, foi sim contra o São Paulo, que é o atual campeão da Supercopa, né? Acho que chama Supercopa, que foi no começo do ano, em cima também do Corinthians. Então, assim, para mim, o que está acontecendo é fenomenal. Assim, você vê vários profissionais demonstrando extrema capacidade tática, de estratégia, e também várias jogadoras, né, tendo a capacidade de ter visibilidade, de ter uma estrutura melhor e demonstrando também muita capacidade técnica de jogar um jogo extremamente pensado, mas talentoso, aonde deixa o Campeonato Brasileiro muito maduro, né, e muito competitivo. É isso, a gente está nessa 11ª rodada, ainda tem mais 4 rodadas até a 15ª, que aí define quem avança para a próxima fase. Está tudo muito bem, não está definido, na verdade, está tudo bem bolado ali para quem vão ser os 8 primeiros. E é legal a gente falar ainda dessa questão de estrutura, que vocês que trabalham com a base... tem um aproveitamento da base nesses clubes, né, o Kelly? Isso. Na verdade, o Vasco está voltando com a base, né? Voltou ano passado com o Sub-17. Nosso professor era o Luiz, que foi até chamado para assumir a equipe paraguaia. E aí foi quando eu assumi, que eu era auxiliar dele. E esse ano o Vasco ficou com a Sub-17 e Sub-20. Inclusive, 2 atletas nossas subiram para o profissional. Estão nessa fase de transição. Então, essa é a importância da base, né? A gente consegue formar... E um futuro próximo a gente pode servir, né, o clube. E é importante, porque até mesmo as seleções de base hoje, o Brasil está muito mais estruturado. Né? Porque hoje você vê grandes jogadoras com 17, 18 anos já atuando no profissional. Teve a Yaya, né, que é uma revelação aí do Corinthians, que despontou, e várias outras. Tu vê o Sub-17, tu tá vendo a Giovana, que é um fenômeno. Né? A gente tem ela como uma futura Marta, né? E tem outras a vir. Então, eu acho que a base tem um compromisso com isso de formar, foi o que eu te falei, e eu falo para as meninas, é importante ganhar título? Mas o mais importante para nós, professores, é formar elas. Né? É isso que eu tento levar no dia a dia. Quero muito ser campeã da Copa Rio, quero,
Mas se eu conseguir colocar 2, 3 atletas no profissional, o meu trabalho, eu vou sair dali como... Foi um trabalho melhor que eu pude fazer, né? Talvez melhor que mesmo que um título. Porque eu consegui ajudar um atleta, eu consegui formar. E com isso, a base se fortalece também, né? Porque a gente precisa ter esse olhar novamente para a base, esse carinho novamente para a base. Porque a base é importante demais. Muito bom. Gente, ficaria mais tempo conversando com vocês, sabe? Professora, estou aqui aprendendo, né, com essas professoras maravilhosas. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, Nádima. Valeu mesmo aí pela contribuição aqui para o Copa Delas. A casa está sempre aberta para vocês. Valeu? Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Boa sorte na Copa Rio e espero assistir muito do futebol feminino na TV Brasil. Ah, legal, legal. Muito obrigada. Sucesso para você, sucesso para você. Obrigado, obrigado TV Brasil, obrigado. Valeu. Obrigado, Nádia, não te conhecia, mas foi um prazer, tá? Espero ver você no feminino, que você é muito inteligente. A gente precisa, né? Precisamos de mais pessoas, boas. mais mulheres como você. Quem sabe, quem sabe. Valeu, meninas, muito obrigada. E para você, gente, valeu também acompanhar sempre a gente. Semana que vem tem mais Futebol de Mulheres aqui no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa programação de jogos, viu? Até mais. Tchau, tchau.